Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Band Entrevista. E esta semana seguimos com a série com os prefeitos das principais cidades da região metropolitana. Hoje é dia de falar um pouco mais sobre o litoral norte. Nosso convidado é o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, que fará um balanço do período de administração, pouco mais de 3 anos, e vai explicar o que o sebastianense e os turistas podem esperar para este ano. Comigo na bancada, o jornalista Elcio Costa. Prefeito, obrigado pela presença aqui no Band Entrevista. Um assunto que há muito tempo é discutido em São Sebastião voltou à tona, que é a questão da verticalização da cidade. Tem um projeto de lei da Prefeitura na Câmara Municipal e se voltou à discussão se verticaliza, se não verticaliza, se muda ou se não muda. Na prática, prefeito, o senhor é a favor de regras de verticalização para São Sebastião ou não? Sou contra, totalmente contra. E por conta disso, nós encaminhamos à Câmara Municipal o novo plano diretor que se discute há muito tempo. E lá nós incluímos o limite do gabarito, 9 metros. E o assunto para por aí. O que se discute agora é a taxa de ocupação, se vai ter isso, se vai ter aquilo, mas o fato é um só. Não terá verticalização enquanto eu for prefeito dessa cidade. O prefeito enviou um projeto de lei que mexe com o plano diretor, ou seja, a ideia é tirar da lei de zoneamento e trazer essa questão do patamar para o plano diretor. Que muda com isso? O que acontece é que o gabarito ele fica na lei de uso e ocupação do solo. O que nós fizemos foi trazer essa definição do plano diretor para a lei mestra, que é o plano diretor. O plano diretor embaixo tem essas leis menores que conduzem aí o município na questão da ocupação do solo. Portanto, a gente trouxe essa decisão para dentro do plano diretor, que não permite qualquer tipo de emenda, só terá revisão daqui a uma década, e com isso a gente estanca de uma vez por todas essa questão de verticalização. A cidade não comporta verticalização, que é a construção de prédios acima do gabarito. Assunto já encaminhado para a Câmara e agora eu aguardo a aprovação pela parte do Legislativo para que a gente possa enterrar de uma vez por todas essa possibilidade. Prefeito, para quem nos assiste em casa e que não é técnico, 9 metros que o senhor falou do gabarito, que é um prédio de térreo e 2 andares? Ele chega ao máximo, como se tivesse aí o térreo, 1, 2 andares no máximo, não pode passar dos 9 metros, que é a altura da igreja de São Sebastião, né, da igreja matriz. Então isso foi definido agora de uma vez por todas no plano diretor. E o plano bloqueia qualquer possibilidade, qualquer tentativa de uma lei menor alterando esse gabarito de 9 metros. Isso vale para todo o município, inclusive para a Costa Sul. Então aqueles visões, por exemplo, que a gente tem de determinadas cidades praianas, como Santos, como Camboriú, por exemplo, da faixa de prédios, até ofuscar, tapar com a sua sombra a faixa de areia, ali em São Sebastião não vai acontecer. Enquanto eu for prefeito, não acontecerá verticalização. Prefeito, um outro assunto importante que a gente quer discutir aqui no Band Entrevista é a questão das chuvas. São Sebastião mais uma vez foi castigado por fortes chuvas e infelizmente é uma questão que é recorrente. Nos últimos anos tem dado grandes trombas d'água. A maior, pelo que a gente viu, foi na véspera do Carnaval e a Prefeitura acabou fazendo uma força-tarefa incrível e realizou o Carnaval na cidade. A cidade hoje tem uma infraestrutura melhor para enfrentar essas intempéries da natureza? Olha, Nicolini, ao longo desses 3 anos de governo, e agora entrando no 4º ano, eu investi muito na limpeza, manutenção e zeladoria da drenagem do município. Agora, nessa sexta-feira de pré-carnaval, nós tivemos a demonstração do que é uma zeladoria bem feita. Nós tivemos cerca de 216 milímetros num período de 7 horas, uma chuva monstruosa. Eu nunca tinha vivenciado isso. Junto com a maré alta. Junto com a maré alta, o que dificulta o escoamento. Em diversos pontos da cidade, a cota negativa, ou seja, ela está abaixo do nível do mar, então normalmente alaga. A região central, que é permeada principalmente pelo Córrego do Outeiro, teve o transbordamento das águas e um volume excessivo de chuva e de água na cidade, porque já tinham acumulado. Drenou rapidamente quando a maré recuou, mas nós temos aí um plano de ação também para outros bairros. Então, por exemplo, plano de macro-drenagem de Maresias, tá? Finalizando a licitação. Macro-drenagem de Boiçucanga, também em licitação. Os escoamentos da Costa Norte, Avenida do Linhão e também da Avenida da CESP em Maresias, esses em andamento. Então, projetos para que a gente possa resolver de uma vez por toda a drenagem, e a gente acabou
se especializando nesses tipos de situações, nessas ocorrências. Então, a nossa Defesa Civil é altamente capacitada, preparada, a Secretaria do Desenvolvimento Social rapidamente monta os abrigos, o Fundo de Solidariedade já se reorganiza. Então, tem um trabalho muito forte nesse sentido, porque o tempo-resposta em ocorrências de emergência ele é fundamental para garantir a vida humana. O ex-governador Geraldo Alckmin tinha uma frase que ele adorava, ele gostava muito de historinha, né? Ele falava que a principal oposição de um prefeito é a chuva. E esse volume de chuva realmente é preocupante em qualquer cidade. Agora, São Sebastião tem uma questão de áreas de morro, como Topolândia, por exemplo, que são áreas extremamente permeáveis a chuvas constantes, a infiltração do solo. Como é que é feito o controle dessas áreas e que existe risco, por exemplo, agora, atual, de acontecer um deslizamento, movimentação de terra nesses morros? Olha, Elcio, o saudoso governador Geraldo Alckmin está fazendo falta. Nós temos aí uma situação importante que é o monitoramento das serras, dos morros, das montanhas, enfim, de toda a parte alta do nosso município. A Defesa Civil faz esse monitoramento de forma constante em áreas consideradas mais críticas. Quando a situação ela se agrava, nós chamamos o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, mais a Defesa Civil do Estado de São Paulo e também o IG. Então, todos esses órgãos juntos com a Prefeitura de São Sebastião elaboram esses relatórios que determinam acompanhamento ou não, de forma constante ou não. O que nós temos hoje são 3 áreas críticas na nossa cidade. O Morro do Esquimó, que fica no bairro de Juqueí, que é acompanhado constantemente. A região interna do bairro de Bariqueçaba, que já houve um escorregamento, mais de 40 casas foram atingidas, mas é um morro que continua se movimentando e coloca em risco ainda mais cerca de 100 casas. E agora uma movimentação de terra mais recente no bairro da Topolândia, ali no Morro do Juramento, que inspira cuidados maiores, e a nossa equipe está monitorando diariamente. São 3 visitas por dia. Então, monitoramento constante para saber se o morro continua se deslocando. Com esse acumulado de chuvas, ou seja, essa constância de chuvas ao longo dos meses, essa intensidade de monitoramento ela é maior, porque cada ocorrência de chuva, cada tromba d'água que nós temos, o morro inteiro abala. Então, um trabalho de monitoramento constante e, claro, agindo na prevenção, tempo-resposta nas ações e essa ação da Prefeitura para que não haja mais ocupações irregulares nesses locais, principalmente nesses locais. Os senhores conseguem evitar que uma área, por exemplo, que foi retirada da família seja novamente ocupada? Porque esse é um grande desafio em várias cidades brasileiras. Olha, nós estamos trabalhando isso de forma constante, principalmente com a conscientização dos moradores. O que a gente percebe é que com o passar dos anos, os moradores entenderam que não dá mais para retornar para essas áreas. São áreas instáveis, áreas que ensejam em cuidado e, graças a Deus, ao longo desses 3 anos de mandatos completos e agora entrando no 4º, nós enfrentamos diversas chuvas que nos qualificou a enfrentar esse tipo de crise. E a população tem sido parceira, Elcio. Eu não posso aqui deixar de ressaltar a participação da população. Eles atendem, obedecem à Defesa Civil, respondem de forma positiva. É óbvio que a ocupação irregular ela é constante, mas a Prefeitura tem agido no sentido de combater isso e com um enfoque maior nessas áreas de risco. Agora, nessa questão de habitação, a Prefeitura tem procurado encontrar áreas para construir casas populares. Inclusive, houve uma polêmica muito grande na região de Maresias, na construção de onde a Prefeitura se propôs a fazer um conjunto habitacional justamente para atender famílias de áreas de risco. O que fazer, prefeito? Aonde se fala que vai construir? Ou é área de proteção ambiental, ou é área... Na Costa Sul, muita gente fala, não, aqui não cabe, não tem estrutura. Aonde colocar as pessoas? Olha, a maior parte dos problemas habitacionais da nossa cidade se concentram nesse eixo de 70 quilômetros do centro ao limite com Bertioga, a nossa chamada Costa Sul. Nós estamos aí no limite entre o mar e a serra, a Mata Atlântica. Então, essa área de parque, essa área de preservação, ela restringe, nós temos um limite muito restrito de áreas disponíveis. Em Maresias existe um projeto para 220 casas, para moradores do bairro de Maresias que precisam ser realocados. A Topolândia também já tem um segundo projeto de habitação, cerca de 180 apartamentos, para moradores da Topolândia. Nós estamos calculando os déficits habitacionais bairro a bairro.
e evitando a transferência de moradores entre bairros. Então, o programa habitacional, em conjunto com o GAEMA, em conjunto com a Secretaria de Estado da Habitação do governo João Dória, tudo isso está sendo articulado para que a gente dê soluções às situações que cada dia que passam se tornam mais caóticas. Moradores em área de risco, em área irregular, por conta de questões ambientais. Então, a gente está programando tudo isso, atendendo o déficit de cada bairro. Primeiro intervalo comercial. Band Entrevista volta em instantes com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Até já. Band Entrevista, essa semana falando um pouco mais sobre o Litoral Norte. O nosso convidado é o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Prefeito, e agora eu queria falar de uma outra questão importante para a cidade, que foi a retomada das obras do Hospital de Boiçucanga. Eu lembro que a gente esteve aqui há pouco mais de um ano, a prefeitura sofreu muito para conseguir recolocar as obras em andamento. Elas estão em andamento. O senhor consegue concluir, entregar esse hospital para a população esse ano? Se Deus quiser e permitir, em agosto o hospital já entra em funcionamento. Ele vai ter um período de testes até ser aberta, as portas serem abertas à população. E a grande novidade é que nós teremos ali a ala pediátrica, a obstetrícia, portanto a maternidade também da Costa Sul, que vai atender cerca de 40% da nossa população. O hospital ele demorou para entrar em obras porque nós precisávamos ter as autorizações judiciais, as devidas autorizações judiciais, tendo em vista que a obra passou por perícia. É objeto de inquérito, de investigação, então nós tivemos aí um lapso temporal que atrasou essas retomadas, mais licitação, readequação de todo o projeto clínico sanitário que foi feito e as readequações da instalação como um todo. Por exemplo, o hospital conta com heliponto, a gente precisava dar todas as ações necessárias para a homologação desse heliponto. Então agora a obra já conta com mais de 70 pessoas trabalhando diariamente, um investimento de 9 milhões de reais, tivemos um desconto aí na ordem de 20% na licitação, portanto um bom desconto, e agora a obra em ritmo total. E a prefeitura fazendo aquisição dos novos equipamentos, dos materiais cirúrgicos, isso já está acontecendo? Isso já está acontecendo. Nesse momento, tudo em andamento. E a contratação da OS, que vai gerir o hospital, também já foi feita. A área de saúde de São Sebastião tem uma aprovação positiva junto à população. Isso não é uma realidade de todos os municípios do litoral. Qual o segredo disso? Olha, Elcio, nós nos tornamos referência para a região. De cada 10 pacientes atendidos na nossa rede pública, 6 são de outras cidades. Nós investimos na recuperação de 100% da rede de postos nos bairros. Então, por exemplo, Barra do Una, Boiçucanga, Camburi, agora no Morro do Abrigo, região central, todos ou em reforma ou terminando, como por exemplo Baraqueçaba, que a gente entrega agora em março. Fizemos também a recuperação de diversos setores do Hospital de Clínicas, os 3 centros cirúrgicos, a cozinha do hospital, a ala infantil, a parte da maternidade que entra em reforma agora, a hotelaria, a UPA, padrão nível 8, classificação, uma das classificações máximas do Ministério da Saúde. Investimos também na questão dos medicamentos, não falta mais medicamento na rede pública. A nossa saúde bucal, 2 vezes a melhor do Brasil. Portanto, todos os investimentos em novos equipamentos, frota 100% renovada de ambulâncias, os novos uniformes dos atendentes, toda a instrumentação cirúrgica sendo trocada. Então, nós temos um atendimento e um acolhimento ímpar. Nós temos bons profissionais e isso ajuda muito, porque quando o cidadão procura saúde, a primeira coisa que ele quer é o acolhimento. Não é o médico que nem olha para a cara do paciente. Lá em São Sebastião, o médico olha, atende, faz os exames de imediato. Por exemplo, raio-x na unidade de Boiçucanga é digital. Então, quando o médico pede o raio-x, em segundos já está na mesa dele. Então, todo esse acolhimento, esse atendimento, nós demos uma ênfase, um enfoque especial e, graças a Deus, viramos referência. Quanto à situação da Santa Casa, prefeito? Olha, nós estamos numa luta imensa para terminar a intervenção que perdura aí já quase 13 anos. E agora encerrando de uma vez por todas com a contratação da OS e um procedimento, né, de encerramento dessa intervenção para que a gente tenha um hospital de clínicas bem organizado, como determinam os órgãos fiscalizadores e as ações judiciais que eu herdei no nosso mandato. Então, todas essas providências já estão sendo adotadas e, se Deus quiser, Nicolini, agora, esse semestre, a gente encerra a intervenção. Uma outra coisa importante de São Sebastião é o acesso à cidade. A Rio Santos tem tido problemas por conta das chuvas constantes, interdições, bloqueios totais, parciais.
A prefeitura, aliás, está fazendo uma obra grande em paralelo a Rio Santos, lá no extremo sul da ilha, próximo à divisa com Bertioga, que eu gostaria que o senhor falasse. Mas te preocupa a questão de acesso com o problema que teve na Serrinha do São Francisco, das cigarras ali, os problemas que estão tendo principalmente em Guaicá e Toque-Toque, e o contorno que vem da duplicação da Tamoios que está parado? Preocupa o futuro do acesso a São Sebastião? Preocupa e preocupa muito. Em relação a Tamoios, que seria a nossa grande alternativa, que é o contorno sul, eu tenho insistentemente procurado a Secretaria de Estado de Transportes e Logística. Eles têm que dar uma definição, o governo do estado tem que dar uma definição para uma obra que está parada já há quase 2 anos, uma obra importantíssima para a região e uma obra que começa a gerar prejuízos. O complexo Tamoios custa cerca de 7 bilhões de reais. Você pega o contorno sul e o contorno norte, ambas obras paradas é prejuízo em cima de prejuízo. Com todas as chuvas que nós tivemos ano passado e esse, o material que ficou disperso da escavação dos túneis, a drenagem que não foi conclusa, tudo isso acabou sendo carreado para dentro dos bairros. Nós tivemos problemas seríssimos. E uma situação que a gente está extremamente preocupado é com o fato da serra estar com a obra em andamento e o contorno parado. Portanto, quando concluir a obra da serra, você não vai ter o contorno para o carro chegar. É uma estrada pela metade. É uma estrada pela metade. E isso hoje, se a estrada estivesse pronta, Elcio, nós teríamos seguramente um acesso com qualidade, com segurança para quem trafega pelas vias. Os nossos acessos, tanto o norte quanto o sul, eles estão prejudicados em função das chuvas. A região norte muito mais prejudicada. Nós temos obra no KM 114, que era uma, viraram 4 obras, uma de maior porte, uma segunda de médio porte e 2 de pequeno porte. Aí você tem obra no 116, no 118, no 123, no 135, no 137, mais as intervenções e as intercorrências que estão acontecendo agora em função de solapamento, escorregamento de pequeno porte. Então, essas ações, graças aí ao governo do estado, o DR tem agido muito rápido mesmo, isso garante a segurança e permite a trafegabilidade constante. Mas nós precisamos do contorno sul. Não há hipótese de trabalhar, de acessar a cidade, de estudar, enfim, de ter o seu dia a dia sem esse contorno pronto. E na região sul, agora a prefeitura está desenvolvendo um acesso entre Juqueí, Barra do Uno, Engenho, Jureia e Boracéia, que é uma alternativa a Rio Santos. A gente vai inaugurar agora também em março. Então são ações que a prefeitura está desenvolvendo, mas hoje a gente precisa do governo do estado. Sobre o contorno sul, no mapa viário do estado, sempre se fala da questão da Tamoios em direção ao porto de São Sebastião, que é um porto potencialmente que pode render muito mais do que tem rendido até agora. Qual a sua expectativa para o futuro imediato do porto a partir do momento da liberação do tráfego nesta rodovia? Olha, Elcio, nós temos um dos portos com o melhor calado, não só do Brasil, mas do mundo. Nós temos um calado natural aí na ordem de 20 metros, 14, pode variar de 14 a 20 metros. O Porto de São Sebastião ele precisa de uma obra imediata, que é a ampliação dos berços para um calado mais profundo e um calado de varrição natural. Portanto, você não precisa ficar fazendo desassoreamento constante, sai mais barato. É um porto de transbordo de cargas, os navios de grande porte, por exemplo, que não acessam o Porto de Santos, podem acessar São Sebastião, mas para isso tem que ter a rodovia. Então o contorno sul, ele precisa ser desenvolvido com um emboque direto ao porto, com acesso direto ao porto. E isso ainda está sendo discutido na Secretaria de Estado de Transportes. A gente tem, desde o primeiro dia de governo, cobrado a Secretaria para que defina logo o acesso e crie esse acesso direto, porque é uma área alfandegada. Então, nesse trevo de emboque, para quem vem da região sul de São Sebastião, que está saindo da região central, que está indo para São Paulo, está chegando, tem um acesso direto ao porto. Então, precisa ter berço e o acesso. Tudo isso está em discussão. Na questão do berço, depende muito desse processo de privatização que está ocorrendo aí sob o controle do governo federal. A prefeitura já tem assento no conselho e está participando dessas discussões. O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, segue conosco aqui na bancada do Band Entrevista, que faz mais uma parada e volta depois do intervalo. Não saia daí. Estamos de volta. O Band Entrevista segue com uma série de entrevistas com os prefeitos das principais cidades da região metropolitana. O nosso convidado de hoje é Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião. Elcio Costa. Prefeito, pelo terminal de São Sebastião, o terminal movimenta uma boa parte do óleo, do petróleo utilizado na região sudeste principalmente, é um dos terminais mais importantes aí no Brasil sobre isso.
O royalty que o São Sebastião recebe pela movimentação do petróleo, ela é compatível, na sua opinião, com a importância estratégica, com o ônus que o município tem a ver com isso? Não, não é compatível e nós tivemos aí uma defasagem nos repasses desses valores nos últimos anos. A lei federal que promoveu essa redistribuição dos royalties afetou os municípios produtores, os municípios que têm instalações de óleo, como é o caso de São Sebastião. Nós temos hoje o maior terminal de óleo da América Latina, o maior parque de tancagens do Brasil. E a partir de São Sebastião se abastecem as 4 principais refinarias da região sul-sudeste. Então hoje São Sebastião recebe cerca de 8 milhões de reais por mês de royalties. Esses valores eram para estar aí na casa de 100, 150 milhões de reais, mas que infelizmente por uma partilha maldosa acabou indo para municípios que não têm instalações de gás. Só para um grau comparativo rapidamente, cerca de 30 cidades deveriam hoje no Brasil receber os royalties de forma adequada. Esse número está sendo dividido para quase 200 cidades. Então, cidades que têm uma pequena instalação de óleo, uma pequena válvula, estão recebendo recursos e cidades que sofrem impactação do óleo. Portanto, nós estamos trabalhando... Qual é a alternativa para isso, prefeito? Como se caminha uma revisão disso? Olha, nós estamos trabalhando junto ao Congresso Nacional, já estive com o presidente do Supremo Tribunal Federal, tive recentemente com o governador do estado do Rio, que está empreendendo essa discussão de repartilhar os royalties de forma justa, e nós estamos aí aguardando também uma posição de outros órgãos reguladores, como a ANP. Então, tudo isso está sendo discutido de uma forma muito intensa para que a nossa cidade receba o que é de direito. No meu primeiro ano de governo, 14 milhões de reais, hoje 8. Então está cada dia caindo e nós estamos trabalhando para estancar essa sangria. Agora, prefeito, São Sebastião está encravada na Mata Atlântica, o turismo é o caminho para o desenvolvimento da cidade, para a geração de renda. A senhora é presidente, inclusive, do consórcio de turismo do Litoral Norte. Quais as ações que estão sendo feitas na prática para que a cidade se desenvolva nesse sentido, mantenha as belezas naturais e consiga ter melhor qualidade de vida? Olha, nós estabelecemos entre as 5 cidades, porque inclui Bertioga também, nós temos aí uma política pública de divulgação. Estabelecemos uma relação de ações que foram desenvolvidas ao longo do último ano, como participação nas feiras, eventos, os credenciamentos junto à Embratur, ao Emitur, e isso deu resultado positivo. Hoje a cidade tem aí uma taxa de ocupação média na casa de 77% ao longo do ano. Tivemos 100% de taxa de ocupação de hotéis, pousadas e hostels agora na virada do ano e cada dia mais nos consolidando como destino turístico. Pelo Airbnb, a cidade mais procurada do Brasil, segundo a BAV, uma das mais procuradas do estado de São Paulo. Então nós conseguimos nos consolidar e crescemos também o receptivo do turismo estrangeiro, cerca de 30% a mais em relação ao ano passado. Isso tudo está sendo discutido numa única política pública, com apoio do governo do estado, e nós vamos agora, no dia 14 e 15 de março, lançar na BTL em Portugal o selo North Shore São Paulo. Portanto, políticas públicas para um turismo que foi todinho profissionalizado e está dando resultado positivo. É trazer esse pessoal da Europa para São Sebastião, prefeito? Seguramente, um turismo bom, um turismo rentável que começa a efervescer na Europa. Nós somos um belíssimo destino e para isso a gente tem promovido esses encontros, os press tours, todas essas divulgações que estão acontecendo na Europa, América do Norte e Caribe e, como eu disse, resultado positivo demonstrado aí pelo crescimento de 30% no receptivo. Agora, também o município, principalmente esses bairros mais isolados, como o da Costa Sul, eles dependem também do saneamento básico. Como é que está essa questão do saneamento nesses bairros para que o saneamento não seja o impeditivo da atração do turista? Olha, Elcio, nós tivemos aí a felicidade, no dia 16 de março do ano passado, assinar o contrato de gestão e o contrato, aliás, o convênio com a Sabesp. Então, a partir de agora, a Sabesp é a responsável oficial pelos investimentos, são cerca de 610 milhões de reais em obras, num prazo máximo de 17 anos, que estão acontecendo. E a contrapartida para o município volta a título de 4% desses valores, que são depositados no Fundo de Meio Ambiente e Habitação. Por exemplo, Maresias está recebendo, nesse momento, 8 milhões de investimentos na malha hidráulica e 75 milhões de reais de investimentos na nova estação de tratamento de efluentes. Então, saneamento, essa parte resolvida e agora aguardando o início das obras e a entrega de obras que já foram iniciadas.
Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião, nosso tempo está esgotado. Queria agradecer imensamente sua presença aqui no Band Entrevista nessa semana. Muito obrigado, boa sorte e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Nicolini. Parabéns a todas as mulheres. Um forte abraço e que Deus nos abençoe. Muito bom. Hoje é Dia Internacional da Mulher. Vamos embora, Elcio. Vamos lá, semana que vem estamos de volta. Elas estão nos esperando, como sempre. A gente volta semana que vem. A série com prefeitos da região continua. Esperamos a sua audiência com um novo convidado. Não perca. Obrigado pela sua presença e até o próximo programa.